Olá pessoal, tudo bem? Nos últimos dias, o debate político nas redes deu muita atenção a um debate entre Ciro Gomes e Gregório do Vivier na live semanal que faz o candidato do PDT, Ciro Gomes. E foi mais um episódio na busca do Ciro para tentar algum tipo de engajamento que permita a ele brigar aí para quebrar essa polarização entre Lula e Bolsonaro nas eleições de 2022. Uma tarefa muito difícil e, nesse caso específico, que acabou depondo muito contra a imagem dos dois, tanto do Ciro quanto do Gregório, embora tenha gerado, sim, o engajamento que os dois precisavam, a visibilidade dos dois aumentou, mas tornou-se um pouco mais uma lavação de roupa suja que poderia ser feita por telefone entre os dois, mas que foi transmitida para todo o país. Não foi propriamente um debate, até porque eles não estão em posição de igualdade. A gente tem um candidato a presidente e um humorista, que faz um papel ali de jornalista no seu programa também, e que obviamente não poderia discutir com o Ciro Gomes em patamar de igualdade, porque um tem muito mais a perder do que o outro. O candidato a presidente, obviamente, tem muito mais a perder nesse aspecto, entrando ele numa disputa eleitoral. Acabou sendo ruim para os dois no ponto de vista de imagem, e demonstra um pouco o desespero que tem o Ciro nesse momento para tentar quebrar essa polarização. O fato é que ele apresenta aí um projeto de país, mais do que outros candidatos, goste ou não dele, o Plano Nacional de Desenvolvimento é um fato, está aí colocado, está em livro. Ele tem uma ideia de país que muitos discordam, inclusive muitos economistas fazem críticas duras a esse plano, e ele, que também é economista, aponta que todos esses economistas estariam errados nesse aspecto. Tem uma ideia geral sobre planos econômicos, tem uma posição muito particular sobre essa questão de subir juros para tentar controlar a inflação no Brasil. Ele acha que não funciona, porque a maior parte da inflação é de preços administrados, e que também não há uma pressão de demanda no Brasil que justifique isso. Ou seja, ele tem ideias colocadas, mas ele não consegue debatê-las numa eleição em que o plano não está em debate, e sim a personalidade das duas pessoas. Há um plebiscito entre o governo do ex-presidente Lula e o governo atual de Jair Bolsonaro. São duas figuras que mobilizam muito, que têm uma militância muito forte, que conseguem engajar muito bem e conseguiram ao longo do tempo cultivar aí um engajamento muito forte nas eleições. Então ele não passa ali dos 7%, 8%, embora seja um patamar até relevante, considerando uma polarização tão forte como a que temos. Ele é o único candidato que conseguiu chegar a um certo patamar e se manter ali, mesmo com outros nomes sendo colocados, entrando e saindo da disputa, ele se mantém e resiste muito. Dali a ultrapassar isso, torna-se muito difícil para um candidato que não vai ter tempo de TV, que não vai ter fundo partidário, que não consegue fazer alianças, e que está limitado dentro do seu campo político, porque ele está num campo de centro-esquerda hoje e é limitado pelo o ex-presidente Lula, que está ali no campo da centro-esquerda e que já é um nome muito mais consolidado. Então, esse debate, por exemplo, aumenta a visibilidade, aumenta um pouco o engajamento, mas não chega até o cidadão comum. Esse é um debate que não vai chegar no cidadão comum e que é muito difícil para o Ciro ter o mesmo ser discutido no mesmo patamar desses outros dois candidatos. Mas o Ciro, depois que entrou nessa linha, que inclusive faz muito mais críticas hoje a Lula do que a Bolsonaro, embora seja, em termos de ideias, muito mais próximo de Lula do que de Bolsonaro, e não vai sair dela porque, na pior das hipóteses, ele trabalha com a perspectiva de 2026, de se tornar, se Lula ganhar, uma alternativa à esquerda e uma oposição à esquerda ao seu governo, e uma alternativa mais lá na frente que também possa agregar um eleitor de direita que estava, ou um eleitor que não propriamente é de direita, mas que estava com Bolsonaro mais adiante. Isso na hipótese de o seu plano não dar certo. E se o seu plano der certo, ele conseguir tirar ali uns votinhos do Lula, aí sim estaremos na discussão ao longo desse ano. Qualquer que seja o vencedor, para o Ciro, vale o embate com os dois. Ele faz um cálculo, assim como ele fez em 2018, ao sair do Brasil durante o segundo turno, durante parte do segundo turno, para não fazer campanha, embora tenha declarado um voto no Haddad e tenha voltado para votar, ele não fez campanha justamente porque ele queria se precaver de uma proximidade com o PT, já pensando que se o governo Bolsonaro desse errado
ele poderia mais adiante ser uma opção ao PT também na disputa, como ele tenta ser e até agora não consegue nas eleições de 2022. Um abraço para vocês e até mais.